Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SalosCast. Hoje estamos com a parte 2 do primeiro episódio que a gente fez com o professor Bernardo e com o professor Rafael. E nesse episódio a gente vai falar sobre os conceitos do treinamento de forma mais aprofundada. Antes de começar, já quero agradecer a Febracis pela estrutura, a Vânia e a Luísa por ter disponibilizado o espaço para a gente produzir esses episódios. Além disso, agradecer também o Cássio da Academia Shape Boutique, que fez o intermédio para que tudo isso acontecesse. Então, professor Bernardo, muito obrigado mais uma vez por a gente poder produzir esse material. Rafael, muito obrigado também por estar presente aqui para engrandecer o nosso conteúdo. Isso aí. E aí, nesse momento, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais o que a gente falou lá no primeiro episódio, que a gente debateu bastante coisa, fez algumas reflexões, e vamos começar pela questão do volume e intensidade. O que é esse volume e intensidade e como a gente trazer esse conceito de forma mais clara e correta para as pessoas? Legal, bacana. Obrigado pela pergunta. Polêmica também, né? Na literatura a gente tem esses conceitos, mas muitas vezes a própria literatura acaba se confundindo entre eles, né? Quando a gente dava, tudo para mim, basicamente vem dos cursos aí de especialização, na graduação, a gente vai discutir esses conceitos com os alunos, eles têm muita dificuldade, né? E com razão, porque olha só que interessante, né? Vamos para o treinamento de força. Ah, o que é intensidade no treinamento de força? Você pega lá artigos mais clássicos que eu usei do Andrew Fry, acho que é um artigo de 2005, 2004, que ele fala do papel da intensidade nas adaptações nas fibras musculares. No início, introdução, define. Intensidade do treinamento de força é a carga que pode ser prescrita por percentual de 1 RM ou zonas de repetições massas. Até decorei a frase ali da introdução, porque às vezes eu usava na aula. Treinamento de endurance. Vou aumentar a intensidade. Vou fazer treinamento intervalado de alta intensidade. Olha o nome já do método, né? Quando você faz treinamento intervalado de alta intensidade, você está num padrão de movimento, por exemplo, como uma corrida, você está correndo numa velocidade maior. Quando você está no ciclismo, você está correndo numa velocidade maior, uma potência maior também, se o atleta tiver um potenciômetro. Se estiver na natação, está nadando mais rápido. Então, olha só que interessante, né? Se a gente pegar esse último exemplo, no treinamento de endurance, a intensidade pode ser a velocidade de deslocamento ou a potência. Se você está conversando com o seu atleta, com o seu técnico, ou, sei lá, estou dando uma aula de pós-graduação, a gente está escrevendo um artigo, e eu não quiser usar o termo intensidade, eu posso me dar esse luxo. Sim. Eu posso falar assim, vou aumentar a velocidade aqui de corrida, vou aumentar a velocidade aqui que o atleta está pedalando, vou aumentar a velocidade da natação. Se eu tiver, por exemplo, fazendo treinamento de força, e eu não quiser usar o termo intensidade, eu falo assim, hoje você vai treinar com cargas mais altas, hoje você vai treinar com cargas menores, hoje você vai treinar cargas aqui, sei lá, não que isso seja certo ou não, mas X% de 1 RM aqui, 60%, 70%, 80%. Você deu um parâmetro muito mais preciso, né? Eu vejo que muitas vezes o termo intensidade, ele deixa a coisa generalizada, meio abstrata, nada precisa, e muitas vezes as pessoas não conseguem dar um norte efetivamente para a discussão. Onde que eu vi isso daí? Tem um paper de treinamento de força, monitorado com eletromiografia, de um grupo japonês, que recebeu um comentário de um pesquisador. É um dos James lá da Inglaterra, não lembro se era o Fisher ou se era o Steele, acho que era o Fisher. E aí o Fisher criticou o paper, falando que o que eles definiam como intensidade estava errado. Que a intensidade, na verdade, é o esforço. Ele falava isso no comentário dele. X anos depois, ele escreveu um editorial para o British Journal Sports Medicine, onde ele fala que ele estava errado no comentário do outro. Sim. Que na verdade a intensidade tal, tem toda uma. Escreveu pra caramba ali do que é intensidade. Olha só a tempestade no copo d'água em cima de um termo que a gente usa todo dia. Sim. E aí ele se desculpou, falando: eu usei vários papers que eu escrevi errado o termo intensidade, defini errado o termo intensidade, queria pedir desculpas, e a intensidade do treinamento de força e a carga. Olha a bagunça, né? Então muitas vezes a gente fala assim, os profissionais não sabem nem o que é intensidade, mas nem os cientistas sabem definir direito, nem colocou direito. Voltando, né, nesse último paper que eu falei lá no início do episódio anterior, fizeram um consenso, colégio americano, colégio europeu, para definir o que era intensidade em 2024, e o consenso foi retirado. Sim. Porque provavelmente deve ter tido algumas discussões, alguns debates conceituais entre editor e tal, e de alguma forma foi retirado esse trabalho. Ou seja,
Eu vejo que o termo intensidade ele causa tanta confusão que é melhor que ele seja muitas vezes evitado em algumas pesquisas ou até discussões. Sim. Eles podem ser termos dispensáveis, porque por que eu preciso usar o termo intensidade se o atleta está correndo, por exemplo, a 10 km por hora e eu quero que ele agora corra 12? Já existe a grandeza física velocidade. Sim. Os professores da física lá na Unicamp, eles falavam que a gente dava apelido para as coisas. Sim. A intensidade é o apelido que a gente deu para velocidade, para potência, para carga, na musculação, para força. Sim. Se a gente já tem esses termos bem definidos, para evitar a confusão efetivamente da intensidade, tira, não usa eles. Especifica o que você está querendo falar. Seja mais direto. Seja mais direto. A conversa fica mais limpa, fica mais clara. E aí pessoas de várias outras áreas conseguem entender. Sim. Né? Quando você está dirigindo o carro, você não manda, fala assim, aumenta a intensidade aí para a gente chegar logo na cidade lá, X. Sim, perfeito. Não, mas Você fala isso quando você está dirigindo o carro? Não. Sim. Por que você tem que falar isso quando a pessoa está correndo? Sim. Perfeito. Tem uma questão que me vem à cabeça, assim, logo que tu comentasse essa parte da intensidade, que pegando livros, né, pegando Bompa, eu acho que a forma correta de falar sobre o nome dele é Beacon, não me lembro de cabeça. Também não. E o próprio Greg Everett também, que traz o paper clássico dele sobre quantificação, treinamento de força. Me vem 3 termos na cabeça, né? O termo de intensidade intensidade média relativa. Olha só. E aí, quando eu nunca me esqueço, porque eu fiz um post sobre isso, né? Porque as pessoas falam, o esforço, a série tem que ser intensa, e até tu comentasse da questão da retratação. E foi naquele momento, eu de certa forma achei necessário, porque é uma grande confusão, né? Se for parar pra ver, né, que hoje em dia se tem um conceito muito claro que se fala sobre as séries de trabalho, séries preparatórias, né? E aí quando a gente vai parar pra ver que às vezes as séries de trabalho não são séries de trabalho real, porque as séries preparatórias interferiram, né, na série de trabalho real. Então quer dizer que a intensidade do treino foi alterada dentro daquele propósito que foi colocado. Então como tu comentar, será que mesmo é necessário usar esses termos, ou a gente facilita e coloca ali, tá, beleza, é a velocidade tal, é a carga tal, é a potência tal. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Do que, propriamente dito, ficar gerando, né, novas formas de se falar e, no caso, complicar, né? Não seria facilitar. Exato. Igual volume, né? O volume, quantas vezes eu tinha que dar aula de treinamento? Volume no treinamento de endurance é a distância percorrida, é a duração da sessão. O que não fala direto, no treinamento de endurance, você quantifica a distância percorrida, você quantifica a duração da sessão. Sim. Não faz diferença nenhuma. O volume foi um termo totalmente dispensável. Né? Polimento. Nossa, nas aulas de periodização eu tinha que dar aula de polimento, aí eu usava uma revisão da Medicine Science, que era uma revisão meta-análise, que falava assim das variáveis do treinamento que se mostravam mais favoráveis no polimento. Sim. Aí colocava lá, intensidade. Intensidade tem que ser mantida, mostrava lá os tamanhos de efeito, Volume. O volume tinha que ser reduzido 40% a 60%, se não me engano, tal. Sim. E aí, o conceito do polimento, olha que engraçado, era a redução das cargas de treino no período regenerativo. Dentre as variáveis da carga de treino, você tem que manter a intensidade e reduzir o volume. Então, a confusão que a gente faz só para falar assim, no período regenerativo, que é o polimento, né, você pode efetivamente, né, tem literatura que embasa isso daí, você pode manter as intensidades, que no caso pode ser velocidade, pode ser carga, pode ser potência, e reduzir a duração das sessões. Acabou. Isso acabou. Aí tem outra variável, frequência das sessões, tem lá os tamanhos de efeito para isso daí, duração do polimento, se era de 7, 14, 21 dias. Pois eu não lembro especificamente os resultados aí, tem que olhar na tabela lá. Sim. Mas era muito confuso para os alunos isso daí. Mas como que eu reduzo a carga no polimento? Aí você tinha que estratificar esses componentes. Se a gente falasse diretamente no polimento, não precisa nem usar o termo carga, né? Aí já entramos no outro conceito, né? Sim. Se eles estratificassem as variáveis, já ficava limpinho.
Sabe, professor, que a gente fala tanto da intensidade do volume, né, e coloca isso como variáveis muito importantes, e até acho que até tem um trabalho teu falando de uma variável que é mega importante, que é a densidade, né? Às vezes todo mundo fala de intensidade e volume e esquece essa variável que é tão importante também. Como é que tu pode descrever isso de uma maneira pra galera entender o que seria a tal da densidade, né? Como tu já tem até um material sobre isso, fala um pouquinho pra galera pra entender um pouco. A densidade, na verdade, o pessoal manipula a pausa, né, do treinamento, né? Vou deixar o treino mais denso, né? Fisicamente o pessoal até nem gosta muito disso daí, né? E tá correto, porque densidade é massa sobre volume. Você codifica lá grama, centímetro cúbico e tal, tudo mais. Mas no treinamento o pessoal usa esse termo, né? Até escrevi isso daí, mas eu admito que hoje pode ser até um termo dispensável, né? Sim. Porque você manipula a pausa. Então você tá fazendo lá 4 séries de 10 na academia, você tem uma pausa de 2 minutos. Você reduziu para 1 minuto, a sua sessão ficou mais densa, né? Mas o que eu acho mais importante é interpretar isso em termos metabólicos, né? Pensar na resistência de foscreatina, pensar na possível fadiga que pode estar causando, né? Se você tem menos resistência de foscreatina, a carga que você está executando as séries ali pode sofrer uma queda, está causando mais fadiga. Então eu acho que aí, não sei se é outro tópico aí que você vai estar discutindo, Henrique, mas mais importante do que, né, efetivamente as pessoas usarem determinados termos, conceitos, tal, é entender qual é o impacto metabólico, mecânico disso na resposta aguda e crônica nas adaptações. Eu acho que isso é muito mais importante. Perfeito. E eu acho que é aí que entra a confusão das pessoas confundirem a intensidade com o esforço. Sair do treino e achar que saiu cansado, mas e acha que fez um treino muito intenso. E o treino fofo, será que serve o treino fofo, né? Não, o treino fofo é sensacional, né? Então, acho que é legal trazer também esse conceito, essa relação entre intensidade e esforço, como que isso se comunica, porque não quer dizer que o treino com uma intensidade alta vai ter um esforço alto e vice-versa. Exato. Isso aí é o que a gente estava discutindo hoje no Treinou Gil hoje. Estamos cansados. Estamos cansados, né? A tua percepção de esforço tá alta. Tomei um amasso lá, velho. Aí o que a gente estava discutindo é sobre como que o esforço, a percepção, né, do esforço pode ser um marcador de estresse psicobiológico, psicofisiológico. Não, e o ponto bem importante, né, professor? O equívoco da tradução, né, que tu comentasse, né? Esse é o grande ponto. Porque todo mundo fala, a percepção subjetiva de esforço. Não, o treino foi teve uma percepção subjetiva de esforço elevada. Não é o treino. O treino é mais um marcador de todo aquela rotina daquele dia. Exato. Aquele dia ali teve um contexto e o treino, da forma que foi ajustado, teve uma alteração X, teve uma nota X, né, no caso que como a escala coloca. Só que o grande problema é o quanto isso vai ter uma interferência real e dar um dado real, né, para um monitoramento, né. Exato. Tu usar, que para mim esse foi o meu grande viés, né, que sou um apaixonado por essa parte do monitoramento de carga, né, pro cara dar número às coisas, né, só que até que ponto tu tá dando número a algo que realmente é palpável, né? Será que tu tendo um controle sobre as variáveis do treinamento não vai te dar um aporte muito maior e tu usar aquilo ali como uma estratégia educacional, vamos dizer assim, pro teu cliente inicialmente, né? Mas que lá na frente de forma crônica, um período maior, aquilo te entrega algo real. Exato. Mas que as variáveis do treinamento mesmo sejam algo mais palpáveis e mais reais, né? Porque esse é o grande problema, né? Tu utilizar aquilo ali como a solução de tudo perigoso. Tu já acabou de achar um problema, né? Tu tá com um problema muito maior do que uma solução, né? Eu acho que esse é um grande ponto. Acho que a gente chama isso aí de análise reducionista, né? Você reduziu toda a complexidade do treinamento, inclusive as possíveis adaptações que você vai ter a uma única ferramenta. Geralmente, quando a gente tem algumas análises assim muito reducionistas, a gente toma cuidado, pelo menos na ciência, né? Sim. Eu vejo que um público que acaba utilizando muito, até pela experiência prática mesmo, é a fisioterapia, né? A quantificação da massa movida durante as sessões da fisioterapia é meio complicado, né? Como a gente falou no episódio anterior, né? Trouxe a frase do Phil Glasgow, né? A relação da utilização da reabilitação como um treinamento no momento da sessão, né? Da fase da lesão, né? E essa dificuldade, né? Porque se usa muito resistências variáveis, né? Como o elástico, né? E aí tu acaba tendo a maior ponto, maior comprimento do elástico, né? No início, às vezes, não vai. E aquela informação que está sendo dada, aquela tensão que está sendo gerada, às vezes para um cara que daqui a pouco tem um nível mesmo lesionado, não vai ser nada.
Às vezes vale muito mais a pena o cara trabalhar com um agachamento, uma certa redução de amplitude de movimento, enfim, aí vai depender muito do caso, do quadro clínico e do momento do quadro clínico, né? Mas eu vejo que também é um público que acaba utilizando muito isso e ficando dependente, né? É. E até o processo evolutivo, né? Fica muito. Eletroestimulação, né? Como é que você quantificaria a intensidade da eletroestimulação, a frequência da corrente? Perfeito. Fala direto a frequência. Você tá tomando aqui um choque, sei lá, 200, 300 Hz. Fica meio complicado, né? Agora me veio uma piada na cabeça, o Lazia tomando choque nas perderneiras lá. Quanto é que quantifica a intensidade daquele choque lá? Que lá foi feio, né? Que lá foi forte. Eu fico pensando na eletroestimulação que as pessoas, eles vendem como, assim, algo que vai, como se fosse diminuir aquele tempo de sessão, porque tu vai ter as mesmas adaptações se tu fizesse uma sessão sem a eletroestimulação. Sim. Mas como é que eles quantificam o disparo neural que a gente tem de forma natural, comparando com o colete? Não tem como saber, né? Até onde eu sei, esses roubarem, né, a eletroestimulação de corpo inteiro, aí você tem uma modulação certa de frequência, de amplitude ali, efetivamente, do sinal, né? Mas aí já entrou em outro tópico, né? Que a eletroestimulação é usada de forma coerente na fisioterapia, né? Quando o músculo não está conseguindo contrair com vigorosidade. Uma impressão artrogênica, Isso. Tem N situações. Quando a pessoa não consegue fazer de forma voluntária. Exato. No esporte eu vejo que pega uns trabalhos antigos assim, tem algumas inferências assim, mas é junto, né? Uma interpolada, né? Perfeito. Agora de forma só passiva, assim, enfim. Sim. E quando a gente entra ali na questão do cardio, né? O treino cardio e como que essa nomenclatura pode atrapalhar esse conceito. Eu não sei, eu acho que a pessoa morreu, né? Só tá com o coração parado, não tá fazendo mais nada. Essa semana na graduação eu dou aula de fisiologia do exercício esse semestre, né? E a primeira aula, né? Molecada, nossa, surtou lá. Disciplina pesada, né? A primeira aula eu dou apostila para eles, tal. A primeira aula é uma introdução à fisiologia do exercício, tem já mecanismo de síntese proteica, nem entrei ainda, né? Mas a primeira coisa que eu coloco para eles na fisiologia do exercício é eles conhecerem os aspectos funcionais do sistema neuromuscular, porque frente ao treinamento desses aspectos funcionais é que o corpo vai se adaptar. Perfeito. Aí você tem linhas de pesquisa muito bem definidas, né, que você vai estudar lá, que é adaptações ao treinamento de força e potência, adaptações neurais, adaptações musculares, hipertrofia, né, uma adaptação muscular ao treinamento de força e potência, adaptações, sei lá, nas vias metabólicas de recintos ATP, aumento ou diminuição de densidade mitocondrial, dos substratos energéticos, na atividade enzimática. Então você estuda as adaptações, por exemplo, ao treinamento de força. Depois você tem adaptações ao treinamento de endurance, né, aumento na taxa de oxidação de ácido graxo, aumento na biogênese mitocondrial, volume plasmático, enfim, melhora na capacidade de tamponamento e resistência periférica, várias adaptações ao treinamento de endurance. Flexibilidade também. A gente vai ter adaptações ao treinamento de flexibilidade. Agora eu lembrei de outro contexto que eu acho que a gente pode debater, a tal da mobilidade. Essa é legal. Essa aí deixa para o final também. Esse é bom também pra gente debater. Aí, olha só que interessante, né? Quando você pega o sistema cardiovascular, ele se adapta ao treinamento de endurance. Você vê lá a diminuição de frequência cardíaca basal dos atletas. Pô, maratonista, se estiver sentado aqui de elite, tá... 39 batimentos. Exatamente, baixíssimo, né? Treinamento de força não traz também adaptações cardiovasculares? Traz. Inclusive divulgaram, né? Se não me engano, acho que foi até o Tasto que divulgou um tempo atrás aí um trabalho sobre adaptações cardiovasculares, a pessoa fazendo agachamento. Sim. Que é um exercício que envolve muita massa muscular, tem um trabalho mecânico violento, né? A pessoa sai ofegante, mas vários outros exercícios também no treinamento de força, a pessoa pode ter essa resposta cardiovascular, né? E você tem respostas a longo prazo. Você pega lá, por exemplo, no livro do Come, tem um capítulo do Steven Fleck. Sim. O nome do capítulo é Respostas Cardiovasculares ao Treinamento de Força. Ou seja, se você pega e fala para um pesquisador de adaptações cardiovasculares ao treinamento, né, que ele vai estudar modelo de treinamento de força e treinamento de endurance, você fala que você vai fazer um treino cardio. Ele vai olhar assim, tá, mas o que você fez? Você fez força ou você fez endurance? Porque cardio, o sistema cardiovascular vai se adaptar aos dois treinos. Sim. Eu vejo que é uma convenção o pessoal falar que vai fazer um treino cardio,
falar que vai fazer treino como sendo sinônimo de fazer o treino de endurance, porque obviamente é o treino que vai trazer mais adaptações cardiovasculares. Do mesmo jeito, fazer um treino de hipertrofia, né, que é uma adaptação ao treinamento, vai fazer o treinamento de força, que é o treino que traz mais adaptação, efetivamente, que o pessoal quer. Mas que é um termo estranho para ser conotado frente ao treinamento, você está falando de um sistema que se adapta. Do mesmo jeito de falar assim, eu vou fazer um treino neuromuscular. Pô, o treino de endurance não traz adaptação neuromuscular também? O treino de flexibilidade, né, não traz adaptação neuromuscular? Então, eu vejo que meio que uma confusão das capacidades físicas que estão sendo treinadas e os sistemas que estão se adaptando frente ao treinamento dessas capacidades físicas, né? Isso é uma coisa que a gente, num primeiro momento, sempre limpa, entre aspas, assim, nas aulas, antes de começar a discutir com os alunos. Não, e é um negócio bem complicado, né, professor? Se eu for parar pra ver, pegar bem a neurofisiologia mesmo, né? Tem um livro clássico que me ajudou muito, o Ângelo Machado, que é anatomia, assim, ó, sensacional. Eu acho que é base, assim, independente de qualquer área do movimento, seja fisioterapeutas, né, que é mais clássico o cara ter o aprendizado, o uso desse livro, mas na educação física, para mim, deveria ser mega recomendado, que foi como eu comecei a entender esse processo, porque se for parar para analisar o processamento, o sistema cardio, né, se a gente der uma batida, se a gente ficar de olho fechado, der uma cadeirada na mesa, vai ativar o sistema cardio. Sim. Nós vamos se assustar, entendeu? Vai ter uma descarga. Vai ter o simpático ativado e até vai demorar um tempinho, dependendo se for mais condicionado ou menos condicionado, vai ter cada um aí as suas condições para recuperar isso. E a gente vê que o mais importante é o entendimento e a interpretação da tarefa motora. E aí entra o processo do profissional de educação física, a importância do profissional, do personal, enfim, treinador, tá ali corrigindo o movimento. Que aí, claro, dentro da capacidade que a pessoa tem, mas aquela resultante que vai ser gerada, aquele grau de esforço, aquela elevação da frequência cardíaca, pressão arterial e afins, as adaptações que vão gerar, ou as situações que vão gerar a partir do exercício físico, vão depender da boa interpretação da tarefa. Sabe agachar bem? Qual é a tua amplitude? Se a pessoa agacha bem, quebra o paralelo com 100 quilos, se ela fizer um agachamento, sentar e levantar na cadeira, ela não vai ficar cansada. Com certeza. Só que o idoso, que mal consegue se levantar do sofá, tu vai botar ele agachar com 100 quilos nas costas? Aí a tarefa, ela é semelhante, mas a situação e o contexto no qual ele se encontra não impede para que a gente bote essa demanda. É óbvio que a frequência cardíaca dele vai subir, entendeu? Se ele tiver com os tal 100 quilos nas costas. Então, quando se entende essa separação, né? Se separa o que é sistema, o que é resposta, as coisas começam a ficar mais claras e o papel, principalmente, do treinador começa a ficar claro dentro da sala de musculação, porque senão ia ser uma balbúrdia, né? Ia ser uma loucura. Então o pessoal não entende, como é que eu faço esse movimento? Que nem a criança. Aprendendo a caminhar, nenhuma criança nasce, né? A gente só brinca aqui no sul, quando a criança é muito feia, já sai caminhando, porque ninguém quer pegar no colo, né? Mas a criança vai ter todo esse processo do engatinhar, do começar a se posicionar e a partir daí caminhar. Ela tem um desgaste energético a partir disso. Claro que no momento que ela só engatinha, se ela for pra caminhar, ela não vai conseguir. Não tem todos os marcos, né, que ela precisaria. Mas depois ela vai conseguir chegar a ter. Mas isso leva tempo, que é a mesma coisa dentro do processo de treinamento. Exatamente. E é legal isso que tu traz, porque a gente tá falando então sobre magnitudes, né? Então, quando a gente envelopa algo, as pessoas, que o consumidor final às vezes pensa que se é o treino cardio, então não tem força. Se é o treino de força, não tem cardio. Mas a gente tem que pensar que é a magnitude dessa adaptação. É uma magnitude de estímulo, de endurance, que vai ter adaptações, né, focado nesse condicionamento cardiovascular e magnitudes diferentes na questão neuromuscular. Eu vejo que aí um ponto tem que aí tem que salientar positivamente, aí entra a questão de, não o que inventou a roda, né, mas o CrossFit fez um posicionamento muito importante dentro desse processo, porque abriu um pouco a mente em relação a, cara, será que eu só treino força? Será que eu só faço cardio? Pô, os caras vêm com workouts que eles trabalham dentro... Faz as duas, né? Faz as duas. Só que trabalhando de forma concorrente, aí óbvio, dentro da capacidade de cada um. Aí ajusta lá, dentro das RX, scale, as cargas a partir daquilo ali. Faz um circuito. Faz um circuito. Deixa glicolítico. Exatamente. Quando as pessoas trazem esses nomes, quem escuta, às vezes pensa assim, bom, se eu tô fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo, o pessoal acha que fisiologicamente o corpo desliga algumas partes para ligar outras. E aí a gente entra na questão dos sistemas energéticos, e fala sobre o treinamento antiglicolítico, enfim, não existe esse
desligamento, né, desses temas. Não tem como, não tem como. Essas vias metabólicas, elas estão, assim, ativas nas nossas células no repouso, né? O que a gente faz é modular elas conforme você tem maior queda na razão ATP, ADP, você tem um aumento na atividade das enzimas, né, da via glicolítica, que algumas, obviamente, assim, são ativadas em milésimos de segundo, né? Então, assim, aí especificamente desse termo, né, que a gente anotou aí para discutir, que foi o termo antiglicolítico, que vem sendo divulgado aí, infelizmente é um conceito errado, né? Porque a via glicolítica ela vai estar em atividade em milésimos de segundos, né? Você tem enzimas ali com atividade quinase, com a fosfrutoquinase, a exoquinase, a lactato desidrogenase, até no repouso, né? A nossa concentração de lactato, ela é alta, Sim. até no repouso, né? O que acontece quando você aumenta, ela está em atividade, né? Não é alta, nem no repouso, ela vai estar baixa nas nossas células e também vai ter concentração de lactato baixa no sangue, né? Pega hemácia. Sim. Hemácia é uma célula que não tem mitocôndria. Como que você deixa antiglicolítico uma célula? Se deixar antiglicolítico, morreu. As hemácias, se morrer todas as nossas hemácias, já era. Ou seja, se você tem concentração de lactato no sangue devido a uma atividade da via glicolítica pela atividade das hemácias, né, que precisam fazer efetivamente a sua ressíntese de ATP, como que você vai falar que um treinamento, que uma atividade física, que uma contração muscular que vai exigir lá a degradação de glicose, do glicogênio, vai ser antiglicolítico? Que eu vejo que muitas vezes as pessoas acabaram confundindo quando eles fazem exercícios com mais pausa. Perfeito. Porque quando você dá mais pausa, aí você tem a intermitência, efetivamente, dos estímulos, você tem mais ressíntese de fosfocreatina. Aí você utiliza um pouco menos a via glicolítica, mas você não inibiu a via glicolítica. Ela segue. Ela segue a vida. Agora, você usar um pouco mais ou um pouco menos, a gente cansou de fazer prática lá no laboratório, reproduzindo resultados de alguns estudos, né? Se a gente tivesse, por exemplo, um lactímetro para aqui agora, e o Rafa vai lá, faz um treino de força máxima, né? 4 séries, 2 repetições no agachamento, põe uma pausa de 5 minutos. O lactato dele vai subir? Vai subir o lactato dele. Então vamos supor que o lactato subiu lá de 2 para 6 milimol. Se eu pegar o mesmo exercício, agachamento, nós dois fizermos aqui, série até não aguentar mais de agachamento, 20, 30 agachamentos, com um intervalo de 30 segundos, 4 séries, o que vai acontecer com o nosso lactato? Vai subir muito mais do que o dele, entendeu? Qual foi o treino antiglicolítico? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Os dois foram glicolíticos. Então, esse termo ele é muito esquisito, na verdade. Ele é um termo que leva a um entendimento metabólico assim errado. Ele deveria ser totalmente evitado, porque ele não tem em livros mais sérios, em publicações mais sérias da área de bioquímica. Esse é um termo que eu vejo que as pessoas acabaram criando para tentar, entra na mesma coisa que a gente estava discutindo, vamos facilitar esse conceito, vamos chamar de antiglicolítico. Falaram uma vez, esse é um conceito didático. Não, eu discordo, isso aí foi antididático. Então você causou um prejuízo no entendimento metabólico das pessoas. Sim. Usando esse termo. Então esse termo não foi didático, isso foi antididático, antipedagógico, né? Sim. Antipedagógico existe. E quando tu traz o termo ali força máxima, aí falando sobre força máxima, força rápida, força explosiva, esse conceito da força, quais são os termos e como que a gente pode conceituar cada palavra dessas? Legal, né? Quando a gente pega assim, por exemplo, eu trabalhei muito no laboratório, no doutorado, com célula de carga, a gente fazia lá o teste da contração voluntária máxima, né? Os vídeos até coloquei no YouTube, assim, não aguentava mais fazer esse teste lá no laboratório. A gente tinha um leg press adaptado, colocava a célula de carga, travava lá numa determinada posição e a pessoa empurrava, né? Depois a gente fez também no agachamento guiado ali no Smith. E você tem, nesse dado, uma curva, força-tempo, né? A célula de carga deforma, transforma lá o sinal analógico digital para força, você tem lá o dado. Você pode fazer várias análises dessa curvinha força-tempo, que é uma curva que está em 300 mil livros aí de treinamento de força, né? Sempre citado em vários artigos. A análise é feita, contração voluntária máxima. Você pode ver a força pico que o atleta chegou, você pode ver como que ele chegou nessa força pico, fazendo uma análise do momento inicial da contração, ou você pode fazer uma integração da força e do tempo, você tem o impulso. Então você tem ali basicamente 3 análises, né, que você pode fazer: a força pico, a taxa de desenvolvimento de força e o impulso. A taxa de desenvolvimento de força pode tratar de 2 formas.
né? Você faz uma derivada dessa curva, ou você analisa momentos fixos relativos ao início da contração, 30, 50, 100, 200 milissegundos. Mas esse dado é força, ele não é uma outra grandeza, né? É simplesmente como a força se comportou. Aí eu vejo que as pessoas fracionaram essa curva, falam assim, até aqui é força rápida, até aqui é força explosiva. Eu falei, não, mas não tem sentido isso daí. É um dado só, é força. Você não pode dar nomes diferentes para momentos diferentes desse comportamento aqui do dado de força. Eu acho que infelizmente acabaram fazendo isso, de novo, né? Vamos fazer pedagógico. Não foi pedagógico, né? Você inventou uma coisa que dificultou pedagogicamente as pessoas a entenderem um conceito mecânico que é bem simples, né? Sim. Bombinha, né? Bombinha. E é legal trazer essa história sobre os termos da força, porque a gente poderia daí trazer a questão da hipertrofia. Tu comentou antes ali, deu uma pincelada sobre o termo de treinamento para hipertrofia. Legal. Esse daí foi o que o Rafa colocou no episódio anterior, né? Como é que é, né, professor? É treinamento de ou treinamento para? Na realidade, a gente não tá nem debatendo uma questão técnica, é uma questão de português, né? É quase um português. Mas eu acho que aí, de novo, também, assim, antes do pessoal, vamos discutir o termo, conceito, se é de português, isso aqui. Eu sempre faço uma pergunta para os alunos, o que é hipertrofia? Para você, né? Vamos estudar a hipertrofia, estudar o treinamento, quantas séries, repetições, você vai para falha, você vai isso, aquilo, tá. O que é isso aí? Que adaptação que é essa que você está querendo? Né? Me descreva, como é que ela acontece? Por que ela acontece? Quais são os mecanismos, né? Como que o treino contribui para isso daí, né? Aí você vai ver que ela é uma adaptação que acontece em função de um acúmulo de proteína miofibrilar, porque o músculo ele é sensível ao trabalho mecânico da contração. A nutrição vai contribuir fornecendo aminoácidos para a síntese dessas proteínas, contribuindo também de outras formas, aumentando, por exemplo, a quantidade de glicogênio, água, que a gente não pode esquecer que o músculo, né, para hipertrofiar tem que aumentar também a quantidade dos substratos energéticos e, obviamente, de água, é 70% de água no nosso tecido. E você entendendo como é que o processo acontece, a hipertrofia acontece, você vai entender que ela acontece em função do estresse mecânico. Agora, qual tipo de contração está favorecendo mais esse estresse mecânico, configuração da contração, que é a configuração do treino, e qual não favorece mais? Porque, que nem eu falei no episódio passado aí, né, tem um paper da Exercise Sport Science Review, é uma revisão. Se é uma revisão, significa que tiveram vários trabalhos que mostraram que, por exemplo, treinamento de endurance traz hipertrofia. Na revisão eles chamam de treino aeróbico, que é a via metabólica que está mais atividade efetivamente nesse tipo de ação muscular. Ou seja, qual que é o treino para hipertrofia? Aí você vai ver lá que o aeróbico trouxe mais hipertrofia, mas o público que foi utilizado, que é uma análise importante também dos artigos, eram sedentários, às vezes tinham idosos, que realmente, se a pessoa está idosa, ela começa a ter um estilo de vida um pouco mais ativo, começa a caminhar, vai fazer, não vai para uma sala de musculação, por exemplo, começa a pedalar, ela não vai ter hipertrofia, ela vai ter hipertrofia. Então a questão não é assim, qual treino que traz hipertrofia, é como a hipertrofia acontece. Para mim é uma questão assim da pessoa entender mecanismo, né? Que é o que a gente sempre preconiza, né? Fala assim, entende a bioquímica, entende a fisiologia, que depois você vai entender quais os estímulos que vão levar efetivamente àquela adaptação que você quer. Sim. Para mim é isso. Não, e é muito engraçado, né, porque quando a gente entra na sala de musculação, vai desde a forma de organização do treino, que não se pode fazer o cardio antes porque vai interferir. Aí tu vai ver qual é o cardio. Baixa intensidade, baixa velocidade, baixo tempo. Que vai gastar glicogênio muscular? Qual é a magnitude desse treinamento de força? Será que é para uma pessoa que quer tenha um desempenho onde vai mover uma alta quantidade de carga, vai fazer um número de repetições elevado, vai fazer um número de séries elevado? Sabe? Então se cria uma abordagem, uma caixinha fechada, onde para todo mundo tem que ser dessa forma aqui. E aí a gente acaba esquecendo que é o ponto principal, né? Que a gente debateu desde o momento que eu busquei o professor no aeroporto até agora, é a avaliação, né? É o ponto-chave.
Avaliação é importante. É o ponto-chave. O que se faz para avaliar, né? Ah, beleza, eu quero aumentar a magnitude dessa resposta. Tá, mas o que eu preciso avaliar, né? Para conseguir mensurar isso, para entregar isso? Será que a gente tem como avaliar isso? Esse eu acho que é um ponto que acaba fechando muito isso e encerra, né, esse assunto de hipertrofia, porque a gente entende que, cara, todo mundo que vai chegar ao treinamento, que vai de alguma maneira ter isso, né? Vai ter essa resposta. Só que é questão da magnitude, acho que vai ser a grande diferença. E dentro da questão dos sistemas energéticos, em algum momento também vem à tona os termos metabólico e tensional. Com essa ideia de que você está fazendo uma coisa metabólica, não está fazendo tensional e vice-versa. Traz um pouquinho para nós essa questão dessas palavras, e, enfim, se foram criadas e por que não devem ser usadas dessa forma que é usada. Isso eu acho um erro, assim, não é um erro de conceito, mas assim, a pergunta que eu faço quando falaram assim, vou fazer um treino metabólico, eu falei, mas qual que não é? Né? Qual treino que você não vai ativar uma via metabólica de recintos e ATP? Essas vias metabólicas estão agora no repouso, sua vida é metabólica, você está respirando, inclusive você precisa do oxigênio para abastecer lá o complexo 4 na cadeia de transporte de elétrons e gerar ATP para a gente se viver. Ou seja, agora, que bom que o treino é metabólico, né? Porque ele vai efetivamente precisar de uma determinada via metabólica de recintos e ATP para manter fornecimento energético para o trabalho da contração do músculo esquelético. Sim. Que o treino vai gerar tensão, falei, meu Deus, né? Lógico que vai gerar uma determinada tensão, né? Então eu vejo que também foram, termos aí criados que causaram também uma certa confusão, né? Você não classifica o treino por ele ser metabólico, porque todos são, né? Alguns têm estresse metabólico é outra história. Sim. Estresse metabólico sendo quantificado por aumento da concentração em lactato, fosfato inorgânico, H+. Tem treinos que proporcionam diferentes estresses metabólicos. Treino de endurance, por exemplo, as adaptações são mais induzidas pelo estresse metabólico. Sim. Isso que sempre falo para os alunos na fisiologia do exercício, você quer trabalhar com endurance, tem que dominar metabolismo, hein? Porque o treino de endurance induz as suas adaptações para uma maior ênfase ou magnitude no estresse metabólico, degradação de glicogênio principalmente, para ativação de AMPK e você ter várias adaptações musculares. Treino de força, o estresse metabólico não é tão incisivo, por exemplo, nas adaptações ao treino de força. Hipertrofia, o estresse metabólico tem uma contribuição? Tem, mas o estresse mecânico vamos dizer assim, reina um pouco mais. Então, você falar ênfase no estresse metabólico, ênfase no estresse mecânico, beleza, isso condiz. Isso não vai prejudicar o seu entendimento metabólico, o seu entendimento mecânico. Você vai estudar fisiologia do exercício, sim, biologia molecular, você vai estudar adaptação, limpinho. Sim. Agora, se você achar que tem um treino que é metabólico e o outro é tensional, aí a coisa complicou. Buraco é mais embaixo. Buraco embaixo. Acho que aproveitar até sobre essa questão que tem outro termo também que é como foi por muitos anos utilizado, mas agora não é tanto, né? A relação da hipertrofia miofibrilar e sarcoplasmática. Porque tem papers, como a gente comentou antes, que apresentam uma diferença, tem papers que não apresentam diferença. Onde é que a gente fica, professor? Onde é que nós, como profissionais e como professores, a gente fica? Pra que lado a gente vai? Se é que fica. Se é que fica, é isso aí. Cara, isso aí é pesado, hein? Não sei se você chegou a acessar esse paper que fala sobre isso, que é do Mike Roberts lá. Mike Roberts é um cara da biologia molecular, assim, muito pesado, né? Eu tenho trabalhos com ele, a gente já fez reunião, assim, mas eu não entendo das técnicas que ele usa lá no laboratório para efetivamente fazer as análises dele, né? Trabalha lá em Auburn. Nesse trabalho de revisão dele, o próprio título, né, é meio provocativo, se a hipertrofia se é um unicórnio, né, se a hipertrofia sarcoplasmática é um unicórnio na área aí do treinamento, né. Ele é bem legal, assim, o Mike Roberts é um cara super elegante na escrita dos papers, escreve bem pra caramba, é super gostoso ler os papers dele, então ele apresenta alguns estudos que mostraram hipertrofia sarcoplasmática, né, confirmam, alguns outros estudos que não confirmam. A exclusividade, pelo que eu vi, não tem uma exclusividade. Você começou a ganhar massa muscular, você aumenta a área da fibra, sim, você vai aumentar a quantidade de proteína miofibrilar e também sarcoplasmática, uma vez que você aumentou a área da fibra. Porque você vai aumentar a quantidade de glicogênio, você vai aumentar a quantidade de água, tem que aumentar a quantidade das organelas, né, mais ribossomos, tal, tudo mais, para fazer mais síntese proteica. Então é um processo que eu vejo que assim, as pessoas também quiseram discernir treino. Sim.
O discernimento de treino, eu acho que não faz sentido. Ah, esse treino é de hipertrofia sarcoplasmática, esse é de miofibrilar. Não, isso o treino é de força, né? Se ele vai trazer hipertrofia por ênfase nesses compartimentos celulares aí, Sim. eu acho que é outra história, mas assim, é um tema polêmico, né? O Roberts, até onde eu interpretei lá no paper dele, ele fica meio em cima do muro. Porque tem papers que mostram, tem outros Sim, que não. sim. Eu vi outro dia um paper aí também, né? Que a pessoa falava que o treino dele se chamava sarcoplasmático, né? Esse treino não sei o que sarcoplasmático. Falei, aí eu fui ler o paper, né? Aí entra numa parte acho que metodológica que a gente vai discutir mais pra frente. O paper não tem dados da hipertrofia. Então como é que você chamou de hipertrofia? O seu treino é de hipertrofia sarcoplasmática se os seus resultados não mostram isso, Na né? minha prática deu certo. Na minha Não prática deu mostrou, certo. não mostrou, não Para nós, condiz. pra nós fechar essa parte conceitual, trazer um pouquinho a questão da mobilidade, alongamento dinâmico, alongamento estático e essa confusão entre esses termos. Isso daí é polêmico também, né? Porque o que acaba acontecendo? Você pega. Hoje a gente tem literaturas e literaturas na nossa área, né? Então você pega assim uma literatura boa, revisada por pares, revistas de boa qualidade, como por exemplo a Exercise Sport Science Review, né? Eu sempre procuro indicar e mando lá para os alunos, né? Hoje, assim, a literatura é igual em um supermercado, né? Você tem de tudo, você tem que saber escolher efetivamente o que é bom para você ou não. Sim. Esse termo mobilidade nessas revistas de boa qualidade, ele é usado como um marcador de status de mobilidade que é mensurado pela velocidade de caminhada em idosos. Esse termo é muito utilizado nos artigos de treinamento de força para idosos, nos treinamento, atividade física para idosos como um todo, né? Eu dou uma consultoria numa academia em Piracicaba, né, de personal, onde a gente implementou lá essa avaliação lá de velocidade de caminhada para idosos. É super simples, você põe lá 2 cones numa certa distância. Você caminha, você tem uma distância fixa, você cronometra, né, faz velocidade média, distância sobre tempo, e aí tem uma tabelinha nesse artigo bem didática. Eu não lembro efetivamente os valores, acho que de tantos X metros por segundo lá, a pessoa tem baixo status de mobilidade. Uma determinada faixa tem um status bom de mobilidade, e acima de uma determinada faixa a pessoa está excelente, né? E aí, em cima dessa classificação do status de mobilidade, avaliado pela velocidade de caminhada, existem algumas recomendações de exercício que a pessoa pode fazer para melhorar ou manter esse status de mobilidade, que é uma das principais problemáticas aí de idosos, né? A pessoa perde essa capacidade de efetivamente ficar se deslocando. Então, mobilidade é um termo usado na literatura científica séria para fazer isso, para você se movimentar. Perdi a minha mobilidade. Pô, tô com cadeira de roda, tô com Fundador, né? tal. Bengala. Flexibilidade, aí é uma capacidade do sistema neuromuscular de alcançar uma determinada amplitude de movimento sem ter dor. Né? Qual que é a sua amplitude de movimento para flexibilidade posterior de coxa aqui para você alcançar a ponta do pé? Né? Até o seu limite da dor. Até o limite da dor eu alcanço aqui até um pouquinho para baixo da canela. Agora eu vou te empurrar. Você vai lá. Dá uma estressada. Vai dar uma estressada. Aí você já está forçando efetivamente a flexibilidade e a amplitude de movimento da pessoa. Flexibilidade é uma capacidade física, assim como força, potência, trabalho, porque os materiais têm flexibilidade. Né? Os materiais têm esse cabo aqui do microfone, ele tem uma determinada flexibilidade, é mais flexível do que a haste do microfone. Sim. Né? E assim acontece com os nossos materiais do corpo, né? Os nossos compostos aí por biomateriais. Uhum. Então, para desenvolver essa capacidade física, a gente tem alongamentos, são os exercícios para desenvolver a flexibilidade, alongamento estático, dinâmico, também chamados às vezes de balísticos, esses alongamentos, e a facilitação neuromuscular proprioceptiva, né, o FNP, que é o alongamentozinho que engana o fuso neuromuscular. Então, assim, na literatura científica séria, não existe essa confusão. Né? O que eu vejo, assim, as pessoas fazendo, vou fazer uma mobilidade antes aqui do agachamento. Começa a fazer alongamento dinâmico. Né? Beleza. Aí, tipo assim, beleza, eu não vejo tão problema assim, porque a pessoa está fazendo uma intervenção legal. O problema é que ela falou uma coisa que não condiz efetivamente com a literatura, né? Eu não vejo um problema tão grande
aí assim em relação a isso, né? Tem gente que briga Sim. na rede social por conta disso, aí não. O complicado é que, pô, se for parar pra analisar, a gente tem um dos maiores pesquisadores da área aí, falando de flexibilidade, é brasileiro, né? O professor Abdala, né? Abdala, poxa vida. E aqui no Brasil é um termo que é muito difundido, né? Muito se diz que o termo mobilidade, né? A mobilidade de quadril, a mobilidade de tornozelo foi criada pelo protocolo RAMP, não sei se o senhor conhece, Não. que é um protocolo de aquecimento básico que se fala aumento da temperatura corporal, aquela coisa fisiológica básica. E pegaram o termo mobilization, que tem que é as mobilizações, né, se a gente for parar para traduzir, e colocaram como num contexto da movimentação, que se a gente for parar para analisar, é um alongamento dinâmico, né? Não tem muito como fugir disso, né? E só que é um termo que, querendo ou não, dominou as academias, né? Como se diz, né? Vamos fazer mobilidade para gerar uma ativação, uma pré-ativação, né? E por aí vai. Mas são questões assim que como acabam fechando bastante o cerco, né? Ah, não tem que fazer isso porque senão tá errado. Cara, às vezes, dependendo da situação, dependendo do estresse que a pessoa já teve, saiu, por exemplo, de um treino de jiu-jitsu, o cara não tem tempo, vai sair pra fazer uma parte de força, tu acha que o cara não tá aquecido? Exato. Vamos discutir aquecimento, né? Exato. Após um treino de jiu-jitsu, sabe? Vamos ter um debate sobre essa situação, é muito complexo, né? Então, como né, essas são difundidos, né, certas coisas, só que de uma maneira muito... Tem que cuidar muito do termo, né? Mas, como são mal difundidas essas questões, né? E acabam complicando bastante, né? Como não consegue ter um debate, né? Porque pega a área científica, ela não tem como trazer isso de uma forma conceitual, porque não é dessa forma que aborda. Aí se fala de mobilidade, a gente tá falando de outra situação. Só que aí vem pra prática, mas aí vem de novo, né? Na minha prática dá certo. Claro, é óbvio que dá certo. Se fizer X movimentos ali, a tua capacidade de ter tecido biológico vai aumentar. Sim. Mas é mobilidade isso? Aí de novo vão dizer, não, vocês estão discutindo o sexo dos dois, mas não é sobre gerar uma melhor locução, né? Uma melhor comunicação entre os colegas da área, né? Não é sobre dizer quem tá certo e quem tá errado, é sobre todo mundo falar a mesma língua, né? Se for pra um grupo de engenheiro perguntar o que é intensidade, eles vão saber, né? Todo mundo vai falar a mesma coisa, né? Vai falar a mesma coisa. Entende? Aqui lá na norminha do sistema internacional. Entende? É isso, esse eu acho que é o grande ponto, né, que fica, né? Eu acho que, assim, fazendo uma viagem meio de plano de ensino dos cursos de educação física, acho que até eu posso fazer isso, porque eu já participei da elaboração de vários planos de ensino, de graduação, pós-graduação, de plano pedagógico mesmo, das disciplinas, assim, né? A gente tem uma coisa que é, assim, na engenharia, na medicina, né? Outro dia, na época do Covid, estava assistindo uma palestra que o médico falou o seguinte, né? Olha, primeira aula da disciplina de imunologia, você aprende isso, aquilo. Por que ele falou isso, né? Com segurança e bem tranquilo, né? Porque no curso de medicina tem essa disciplina, imunologia, e ele com segurança, ele sabe que todas as disciplinas é tudo igual. Engenharia, cálculo 1, cálculo 2, resistência dos materiais 1, resistência dos materiais 2. Não muda. É a mesma coisa. Física 1, Física 2, Física 3 e tal, é a mesma coisa. Então você conversa, um estudante de engenharia aqui do Rio Grande do Sul, conversa com um estudante de engenharia lá do Rio Grande do Norte, e eles, assim, você passou de cálculo 1, é a mesma coisa. Agora pega o plano pedagógico de disciplinas da área de educação física. Cara, é uma bagunça. Cada faculdade tem uma grade curricular diferente. Isso não dá pra... na minha faculdade tem bioquímica. Não, na minha não tem bioquímica. Agora implementaram bioestatística. Não, na minha não tem. Uma confusão, né? É uma confusão, assim, absurda. Eu acho que as únicas, pelo menos, que eu vejo que tem, assim, coerência em todas as faculdades, a NATO 1, a NATO 2, eu acho que tem. A fisiologia do exercício, né? Teve faculdades que eu já vi que teve aluno que veio reclamar para mim que não teve. Fica bem teve fisiologia do exercício. Bioquímica, então, assim, não é todo mundo que tem. Sim. Disciplina de treinamento, por incrível que pareça, algumas reportaram que não tinha. Né? Então você vê, assim, é uma problemática, né? Às vezes não culpo os alunos, né? Porque o pessoal não teve realmente essa formação. Sim. Né? Eu, assim, nas redes sociais eu vejo isso daí hoje em dia, né? É muito complicado.
Você vê, pega alunos de várias e várias regiões aí do país, o que eles acabam reportando. Então, muitas vezes esses erros conceituais, o pessoal fica mobilidade, flexibilidade, tal, tem que ver de onde eles estão tirando essas informações, né? Sim. Se a pessoa tá falando, porque um dia ela aprendeu ou leu em algum viu. lugar, né? É verdade. Para nós fechar esse segundo episódio, vamos trazer para o pessoal um pouquinho essa complexidade na hora de fazer essa leitura científica, Mó legal. por causa desses vieses metodológicos e como que o pessoal pode ficar um pouco mais atento na hora de buscar esses papers, porque não é só porque está publicado que é uma coisa boa, né? Sim, com certeza. Isso aí que você falou é importante, Henrique. Na verdade, quando a gente faz sei lá, vou falar pela minha rede social, né, que eu faço divulgação científica e vejo eu acompanho várias outras pessoas que fazem boas, excelentes, também aí divulgações científicas. Para mim, a melhor divulgação é aquela que o pesquisador ele indica Sim. um trabalho para você ler, né, que ali, sei lá, mesmo que você faça uma live, um Reels, qualquer coisa assim, não é uma aula, né? Eu assim, nada contra, vou falar um negócio que talvez as pessoas não gostem aqui. Não tem problema. No comentário, a pessoa faz um post lá, o pessoal aula embaixo. Não deu uma aula não, cara. Não deu uma aula, né? Você viu uma nano informação ali, né? Busque se aprofundar mais se você quiser estudar aquilo ali, né? Outro dia um rapaz me perguntou, falou assim, pô, tem um artigo que mostra X, outro artigo que mostra Y. Em qual que eu acredito? Eu vi esse questionamento. Aí, assim, o que tem de diferença o artigo X e o artigo Y que chegam a diferentes resultados? Você vai ler um negocinho lá no artigo, chama metodologia, os materiais e métodos. Como foi feita a pesquisa que gerou aqueles resultados. Materiais e métodos é uma parte chata do artigo. Tem revistas que o materiais e métodos está no final. Sim, sim. Né? Tem algumas revistas que a formatação é essa, mas a maioria das revistas é introdução. No final da introdução você vai ver o objetivo, que veio da pergunta que a pessoa quis responder na pesquisa. Materiais e métodos é como eu vou responder aquela pergunta. Aí tem os resultados. Quem gerou os resultados? A pergunta e a forma como você respondeu. Sim. Né? Hipertrofia tem um artigo legal do Mike Roberts também, onde ele faz uma comparação de métodos. Quais formas a gente mensurar a hipertrofia? Você pode fazer uma biópsia. Né? Esse seria o padrão ouro, né? Esse seria basicamente o padrão ouro, né, professor? Ixi, aí você fez uma pergunta complicada. Que para mensurar a hipertrofia é complexo, né? Se for parar pra fazer análise. Que tem. Eu não sei te responder direito isso aí, né? Mas assim, me mandaram falar que o padrão ouro é a ressonância magnética. Que aí você vê lá a área de secção transversa, porque às vezes o que o Mike Roberts coloca nesse artigo, que é legal pra caramba, né? Você fez uma biópsia. Né? O Sconfield esses dias botou um vídeo lá da biópsia. Pô, negócio traumático, né? Sim. Enfia agulha lá, parece um roto-router, assim, puxa, teve gente até que olhou o vídeo ali e os caras passaram mal. Não sei como é que o Instagram não bloqueou, fez aquele negócio lá, imagens, mas sei lá, forte, até que enfiou a agulha ali na perna do cara, o cara dá uma tremida, assim, até, e tira um pedacinho lá do músculo. É uma amostra pequena, tal, dizem que é indolor, tal, eu nunca fiz, né? Nem precisa, né? Tem um monte de gente que fez, né? Aí quando o cara reportou esse paper, eu lembrei de ter um artigo que eu mostro na aula de treinamento de endurance que foi feito por múltiplas biópsias. Sim. O cara tomou uma picada antes do treino, depois do treino, 40 minutos depois do treino, fez outro treino, o cara tomou umas 4, 5 biópsias. Aí teve um aluno meu engraçado, falou assim, nossa, professor, agora que eu tô entendendo que tem alguns artigos que mostram que o cara perdeu uma... Perdeu literalmente, né? Não foi bem assim, né? É pouquinho, né? Mas aí, o que ele fala no paper, né? O Sconfield, o cara, alguns artigos mostram biópsia, só que junto com a biópsia faz a ressonância magnética. Entendi. Na biópsia, a área aumentou 5.000, 6.000 micrômetros quadrados para 7.000. Na ressonância magnética, sem diferença significativa. Sim. Aí, por que é importante isso daí, né? Você leu no Materiais e Métodos a técnica que foi utilizada para análise, no caso a hipertrofia, a técnica gera o resultado. Sim. Aí os trabalhos podem ter resultados diferentes por conta da técnica que foi utilizada para observar o fenômeno. Sim. Né? Técnica é uma coisa, é importante saber meio que o básico dessas técnicas. Outra coisa, indivíduos que foram usados na pesquisa. Olha, foram participar da pesquisa
X atletas de jiu-jitsu com 5 anos de background de treinamento de força. E eles não tiveram hipertrofia significativa em 8 semanas. Beleza, pô, os caras já treinavam há 5 anos, como que em 8 semanas vai ter uma hipertrofia significativa, né? Tô chutando, não tô falando de uma pesquisa específica. Ah, não. Participou dessa pesquisa indivíduos sedentários, tal, ou recreacionalmente ativos, que se engajaram no programa de treinamento de força, fizeram X semanas, tiveram acompanhamento nutricional, tomou whey protein, com creatina, tiveram hipertrofia significativa. Sim. Então, os indivíduos também é outra coisa importante a ser considerado. Sim. Né? Diferenças metodológicas nos exercícios podem gerar resultados diferentes. Então, uma das coisas que eu vejo que talvez o pessoal peque, né, em fazer análise do que está sendo divulgado nas redes sociais é porque pegam resultados e querem generalizar esses resultados. Sim. E não atentam para alguns detalhes metodológicos, né? Entendo, é chato. Eu vou pegar esse artigo, o Rafa divulgou um artigo, agora eu vou ler esse artigo que o Rafa divulgou, vou ler a metodologia, não sei o que tal. É muito chato. Mas se for do seu interesse, né, se você trabalha com isso, tem que pelo menos um pouquinho aprender a ler aquilo ali. Sim, né? Sim. Eu tenho a experiência um pouquinho assim, que principalmente na função do workshop, ele quando estava na montagem do workshop monitoramento de carga, acabei fazendo as inscrições assim, em certas revistas e botei tudo de monitoramento de carga para receber direto no e-mail, entendeu? E aí tu vai começando a ver, tanto que eu entrei basicamente comentei que entrei num consenso que teve um paper que para mim foi o que melhor, teve uma melhor descrição, né, dentro das possibilidades, né? Então eu acho que pra pessoa que não é da área acadêmica, né, professor, eu acho que é o tempo, né? É o tempo, o olho acostumar, tu ler, óbvio, ter uma iniciação, um entendimento básico, né, sobre como fazer essas coletas, né, sobre metodologia. E aí o tempo, o teu olho vai acostumando, né, com a leitura, né? Porque não adianta, é denso. Né? Eu vejo que sendo profissional assim, não sendo da área acadêmica, né? Por mais que goste bastante, eu vejo que essa é a grande questão, o cara acostumar o olho. Exato. É o cara ter a hora de leitura mesmo. Mas você sabe que isso daí, cara, eu tava até discutindo outro dia com um professor amigo meu, acho que as faculdades têm uma grande culpa disso aí, defendendo os alunos que não lê a parte de metodologia, materiais e métodos, né? Porque a gente tem uma disciplina na faculdade, né? Já sei até qual. Metodologia da pesquisa científica. Todo mundo foge. A maioria não gosta, obviamente não vai trabalhar com pesquisa, a grande maioria que vai se formar, mas é uma disciplina importante para você agora entender essas pesquisas que estão sendo divulgadas na rede social. Desculpa te interromper, professora. Foi nesse momento que eu decidi minha orientadora. Esse momento, a professora da cadeira era a minha falecida professora Thaís, foi nesse, não, essa é minha orientadora, fechou, porque é o meu déficit. Eu acho que a gente tem que ser humilde bastante e dizer, cara, beleza, vivência, prática, temos isso e aquilo, mas, cara, eu preciso disso. Ali foi o momento que eu fechei minha orientadora ali, entendeu? Porque é o déficit. E é engraçado, tipo assim, sou bem antigo dando aula de graduação, né? Eu vi quando as disciplinas começaram a se tornar EAD. Perfeito. A distância, né? Não, EAD para mim não é sinônimo de péssima qualidade, né? Mas no começo as pessoas assim, vamos pegar a disciplina que menos importa, entre aspas, assim, né? Vamos dizer assim, os alunos não gostam muito, uma disciplina que não é muito importante para o curso, vamos deixar lá EAD. Qual foi a primeira disciplina a virar EAD? Claro. A metodologia da pesquisa científica, claro. Né? Agora a gente paga o preço por isso. Agora a gente reclama que os alunos não sabem. Esse é o culpado. Somos nós. Não. Esse é o problema. É uma diferença grande, né? Eu, assim, como eu comentei, né, a gente brincou no início ali do momento do aprendizado é estudar com 26 anos, mas, cara, isso aí faz muita diferença. Faz muita diferença na tua leitura, no teu entendimento, em questões conceituais, porque, assim, é gritante. É gritante, não sei o Henrique trazer um pouco da experiência dele também nessa questão, porque eu vejo que é o diferencial, assim, é uma linha muito tênue, entendeu? Entre tu só ler um artigo e a diferença de tu ler e tu interpretar um artigo. Isso eu acho que para mim é a grande questão. E a capacidade ali do professor de trazer a ideia que não é somente sobre tu entender a metodologia para ir para dentro do laboratório, e sim para te sair e conseguir usufruir ao máximo de todos os professores que estão na linha da produção científica, tu consumir e perpetuar esse conhecimento que eles estão produzindo. Com certeza, não tenha dúvida em relação a isso. Até assim,
rigor metodológico, né, indo para a prática, pegando o rigor metodológico que a gente tem em algumas pesquisas, eles têm que ser transpostos para a prática. Por exemplo, vamos pegar uma avaliação como salto vertical contra movimento, né? Se você não seguir um determinado rigor metodológico que é recomendado nas pesquisas, você tem um falso resultado, né? Qual que é o rigor que eu uso hoje, né? Primeiro, que é de um trabalho de revisão do Claudino com o Grinovich lá, não usar um valor só do salto contra movimento, pelo menos 3, para fazer uma média, usar a média dos saltos. Perfeito. Aí eu dei uma refinada nisso daí, que assim, desses 3, geralmente eu avaliava alguns atletas, eu via alguns valores meio discrepantes, assim, às vezes o cara tá aquecendo, Várias pontas. saltou, sei lá, meio torto, tal. Às vezes saltava lá, saltou 45, depois no outro saltou 49, aí no terceiro deu uma escorregada, saltou 41. Falei, putz, vou fazer a média desses 3 valores aqui, tá meio estranho. Eu peguei, fiz uma planilhinha no Excel, onde eu colocava já para ver automaticamente o coeficiente de variação. Ótimo. Né? O que é o coeficiente de variação? Né? A gente outra disciplina que foi, não sei se virou bioestatística, não tem também. Coeficiente de variação, você pega o desvio padrão e divide pela média. Né? Quanto menor é o coeficiente de variação, mais acurado tá os valores. Quanto maior o coeficiente de variação, variou pra caramba os valores, né? Eu adotei um coeficiente de variação de 5% pro salto. Então, quando os atletas fazem os 3 saltos e o coeficiente de variação dá maior que 5%, eu peço para fazer mais um. Faz mais um, aí beleza, aí eu descarto o que ficou discrepante, seja maior ou menor valor, alguma coisa assim. Isso aí, putz, refinou pra caramba as avaliações, deu uma melhor reprodutibilidade para mim das avaliações, mas de onde veio? Do rigor científico que está na metodologia da pesquisa. Claro. Que hoje não tá mais no conteúdo programático. Fechou, então? Fechou. Acho que é isso, né? Deu pra aprender um pouquinho, né? Ah, tá louco, que absurdo. Pessoal, se vocês não viram o primeiro episódio, é obrigatório vocês terminarem agora esse episódio e ir lá olhar o primeiro. Professor, aonde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Eu tenho um Instagram, né? Que o link vai estar aqui embaixo. Eita, bem aprendi. E uma plataforma de assinatura de aulas online também, que o link também vai estar aqui embaixo. Quem quiser acompanhar, estamos aí à disposição. Rafa, onde o pessoal te encontra? No Instagram, eu acho que atualmente é difícil o pessoal não ter Instagram, né? Então, no Instagram ali vão me achar ali, e no próprio link ali da bio do Instagram tem diversas situações ali, desde atendimentos, cursos próprios e tal, que a gente pode estar aí ajudando o pessoal. Fechou. E vocês que ficaram aí até o final, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Não esqueçam sempre de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, porque dessa forma a plataforma entende que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas para também adquirir o conhecimento. Então, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Além disso, em algum lugar aqui nessa tela, tem um QR Code. Nesse QR Code estão todos os nossos patrocinadores. Então, a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos, lá de Santa Maria, Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield, lá de Santa Maria, lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse conteúdo com mais pessoas. E se vocês não viram o primeiro episódio, é obrigatório que vocês voltem lá no canal, procurem pelo primeiro episódio. Isso é muito importante para complementar tudo que a gente conversou nesse episódio. Eu aguardo vocês no próximo conteúdo, no próximo episódio. Um grande abraço.